Meu pai, tudo bem? Como é que foi a semana com vocês? Daqui a pouquinho nós vamos estar transmitindo, né? Esperando aí o pessoal chegando, o pessoal se achegar aí na live, que nós vamos estar falando hoje. Um tema muito importante que hoje foi o último dia dessa festa, né? Vamos falar um pouco dessa festa, da relação dela com Pentecostes, né? Hoje Deus tem preparado uma palavra maravilhosa para a minha vida, né? Em primeiro lugar, e para a sua também, né? Nós vamos falar sobre a festa de tocar, né? Explicar um pouco sobre a festa de Shavuot, que começou agora na quinta-feira e terminou hoje. Infelizmente, com essa pandemia, né? Com essa questão aí do isolamento, nós não pudemos fazer a festa como é de costume fazermos todos os anos, né? Mas nós vamos estar aí explicando a você, falando um pouco sobre ela, sobre essa festa, a festa de Shavuot, e eu vou estar também ministrando no Face, aliás, no YouTube, né? No nosso canal Hernani de Moura no YouTube, estaremos falando também com mais detalhes sobre todas as festas, não só a festa de Shavuot, de Pessa, né, de Sukkot, né, Yom Kippur, né? Vamos estar falando sobre todas as festas. E daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando, esperar mais o pessoal chegar. Aí eu quero agradecer aí o pastor Gilson, pastor Emília do Rio de Janeiro, né, o nosso irmão lá de Manaus, né, nosso presbítero de Manaus lá, que tem nos apoiado. Paz, shalom do Eterno aí para vocês, a paz do Senhor, né? E quarta-feira nós fizemos uma macrocélula, foi uma benção, uma macrocélula, e toda pessoal de Manaus, do Rio de Janeiro, os pastores, enfim, todos nós participamos aqui da macrocélula, é uma coisa interna, né, da congregação da igreja, e foi uma bênção, o tema foi bem discutido, né, foi muito discutido e trouxe muita edificação, né, edificou a minha vida, porque assim, né, o Eterno ele dá uma visão, uma interpretação para mim e dá uma visão para o outro, enfim, foi um somatório ali de como cada um viu o texto de Isaías 66, versão 1 e 2, foi muito edificante, né? Quarta-feira nós estaremos aí de novo com os irmãos na macrocélula. Está chegando aí os irmãos, hoje nós vamos estar ministrando a respeito, vamos estar falando sobre a festa de Shavuot, o significado, vou dar apenas uma introdução, ela vai estar relacionada com a mensagem de hoje, né? Amém, queridos? Bom, os que estão chegando agora, shalom do Eterno, né? Paz do Senhor para todos, né? Espero que estejam todos bem, uma semana que Deus nos deu grandes vitórias, né? Hoje estivemos lá em oração, orando pela congregação, orando pelos nossos irmãos queridos, né? Os nossos amigos também. E estava eu e meu filho hoje lá no período de oração, lá no monte, lá nós estávamos orando por vocês, amém? Eu quero estar iniciando, então, lendo aqui o texto que compreende-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 e 4. Diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, né? Atos 2, verso de 1 a 4. Então, amados, nós conhecemos esse acontecimento, né? Ele é descrito como foi uma festa, né? E essa festa nós conhecemos como festa de Pentecostes, né?
Então, eu quero falar um pouquinho sobre a festa de Pentecostes. E por que esse evento se deu, né? O Espírito Santo, o Espírito do Santo, o Espírito do Eterno, veio num dia tão glorioso, né? Por que desse dia? Né? Por que veio em Pentecostes? Algumas pessoas, né, falam que é festa de Pentecostes porque o Espírito Santo desceu sobre o povo, né? Revestiu o povo de poder. Por isso que é festa de Pentecostes. Mas, na verdade, não é essa. O nome não se dá por esse motivo, né? Na verdade, essa festa ela é conhecida como festa de Shavuot, que é festa das semanas, né? Festa de colheitas, né? E nessa festa, ela acontece 50 dias depois de Pêssar. Conta-se 50 dias, 7 semanas, e então acontece a festa de Shavuot. E nessa festa de Shavuot, quando o povo saiu do Egito, né, na festa de Pêssar, contou-se 50 dias, e lá no Monte Sinai, então, o Eterno outorga a Torá, entrega, é feita a entrega da Torá, da lei, né, do Eterno, né, dos mandamentos, enfim. Foi entregue, então, a Torá. E 50 vem, o Pentecoste, penta, vem do grego, né? Essa terminologia vem do grego, que é penta, penta é 50. Mas o nome da festa não é Pentecostes, é Shavuot, né? E interessante notar que nessa festa, é uma festa que ela tinha uma santa convocação. Essa convocação é de todo o povo de Israel. Então, foi um momento assim muito propício para ter essa manifestação do poder de Deus, né? Então, ali estavam reunidos muitos judeus, né, todos os judeus, né? E também, se você for ler o texto, né, havia pessoas de outras nações, mas dá-se a entender que aquelas pessoas das outras nações eram também judeus, que eram, segundo o judaísmo, fala que as 10 tribos que foram dispersas, né? Então, estava ali em várias nações, mas eram homens religiosos, diz a palavra, né? Eram homens religiosos, homens que temiam a Deus, estavam ali. E de outras nações também, que eram descendentes de judeus, né? Assim como a minha família é descendente também de judeu, né? Então, ali havia muitos descendentes, e havia prosélitos também, né? Sarafaditas, nós somos sarafaditas, né? Os meus parte de pai. Então, veja que havia um grande número de pessoas, e o Eterno, então, né, na pessoa do Mashiach, né? O Mashiach, ele deu uma orientação, o Filho de Deus, para que eles ficassem em Jerusalém para serem revestidos de poder. Seriam revestidos. E eles ficaram ali, então, em oração, aguardando, então, esse dia. E esse dia se deu em Shavuot, que é conhecido como Pentecostes. E nós vemos, amados, que foi um momento, assim, maravilhoso, né? Uma confirmação profética, cumpriu-se a profecia que lá em Jeremias 31, 33, que o Eterno, então, diz que ele iria escrever, faria uma nova aliança para com o seu povo, uma nova aliança. E nessa nova aliança que ele faria com Israel e com Judá, né? Israel são as 10 tribos e Judá as 2 tribos, né? Ele escreveria as suas leis no seu coração, né? No seu coração. Então, essa nova aliança, ela se concretiza, né? Como fala também em Joel, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Essa nova aliança, ela se concretiza, ou faz parte dessa nova aliança, o derramamento do Espírito de Deus. Mas veja que ele fez essa promessa, a princípio, lá para o seu povo, para o povo de Israel, as 10 tribos e Judá, né? E Judá e Israel. Ele fez essa promessa. Então, essa promessa se cumpre na festa de Shavuot. Por que Shavuot? Ó, veja bem. Shavuot é uma festa que foi instituída pelo Eterno. E se você for ver lá em Vaikra, Levítico 23, de 15
a 22, você vai ver que essa festa ela é perpétua. Ela é perpétua, né? Ela é perpétua. Então, o que você entende como perpétua? Uma coisa perpétua é para sempre, né? Então, enquanto existir aqui, quando nós existirmos, essa festa vai ter que ser realizada 50 dias após Peça. E algumas pessoas, né, mal instruídas, né, que não têm conhecimento e foi mal discipulada. O que acontece? Diz que depois que o Espírito Santo desceu sobre o povo, né, e houve então essa manifestação do poder de Deus, o derramamento do Espírito Santo, o investimento de poder, acabou-se então ali a lei, acabou-se então o judaísmo, acabou-se então a questão da Torá, e agora é o Novo Testamento. Agora, a partir dali, agora é o Espírito de Deus e acabou a lei. Agora é a graça, né? E todos abandonaram, então, os apóstolos abandonaram então, a Torá. Paulo pregou contra a Torá, Paulo se afastou da Torá e foi tudo abolido, né? Mas não é bem assim. Nós vemos que Paulo continuou participando da festa de Shavuot e de outras festas também, mesmo após ser batizado, mesmo após ter encontrado com Machia, mesmo após ter pregado o Evangelho, Paulo continuou trabalhando, continuou participando da festa de Shavuot. Me acompanhe, não sai daí não, que você vai entender, né, o que nós estamos ministrando aqui, falando sobre a descida do Espírito Santo e o que isso significa, né? Então, veja, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia e apressar-se, pois para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém na festa de Pentecostes, Atos 20, 16. Então, Paulo, ele queria participar da festa de Pentecostes, né? Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Está lá em 1 Coríntios 16, 8. Então, veja, na tradução fala Pentecostes, mas na verdade Paulo falou festa de Shavuot, porque Paulo não entendia de Pentecostes, né? Então veja, Pentecostes não está relacionado, o nome Pentecostes não está relacionado a derramamento de poder do Espírito Santo sobre toda a carne. Não. Shavuot sempre existiu. Shavuot, enfim, desde o Sinai, né? Desde que o povo saiu do Egito, saiu depois da festa de Pêssah, 50 dias depois da festa de Pêssah. Então, sempre teve festa de Shavuot. A festa de Shavuot terminou hoje, sábado, né? Terminou a festa de Shavuot nesse ano 2020. Começou na quinta-feira e terminou hoje, né? Então, essa festa sempre existiu. Agora, Deus, cumprindo então a sua promessa do derramar do Espírito sobre toda a carne, ele cumpre, então, isso na festa de Shavuot, que nós conhecemos como a festa de Pentecostes. Veja, amados, que ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles fiquem em Jerusalém, para do alto ser revestidos de poder. É algo muito importante, né? Essa festa, porque ela foi instituída pelo Eterno, ela é 50 dias depois da festa de Pêssas. Havia uma convocação para que todo Israel estivesse presente, né? E ali houve também a entrega da Torá. Então, o que faltava ali para completar a nova aliança, né, seria então o derramar do Espírito Santo. Agora veja, o derramar do Espírito Santo foi para que eles ficassem alegres? Não, o derramar do Espírito Santo foi para revestir de poder, para serem testemunha do Mashiach, para testemunhar, né? Uma nova aliança. Agora, a lei vai ser escrita no seu coração, no meu coração, né? É espiritual, como diz lá em 2 Coríntios 2, né? 2 Coríntios 3, e ali nós vemos que Martinho Lutero, fazendo uma referência a esse texto, né? Martinho Lutero, ele fala que a lei foi abolida, enfim, ele entra numa questão ali meia polêmica, né? E depois eu quero estar ministrando isso também no YouTube, né? No canal Hernandes de Moura, vou estar fazendo uma ministração somente sobre isso, né? Falando sobre se ela foi abolida ou não, né? O que fala realmente
ali, segundo as Coríntios 3, 14, né? Esse capítulo 3 todo, ali, do que ele está realmente falando, né? E eu vou falar também de algumas traduções que realmente nos conduzem ao erro, né? As traduções que nos conduzem ao erro, eu vou provar que algumas traduções estão erradas realmente, né? E que não aboliu nada, né? Não teve nenhuma abolição. Mas isso vai ser no YouTube, depois você entra lá, vamos estar fazendo uma ministração sobre isso. Mas veja, ele desceu ali, o Espírito Santo desceu para revestir o povo, os seus discípulos de poder, e veja que Pedro, então, ele traz uma ministração, ele fala com ousadia, com autoridade, e muitas pessoas, 5.000 almas, se converteram ao Senhor depois da pregação de Pedro. E uma coisa que fala muito ao meu coração, uma mensagem muito tremenda em Atos 2, é o verso 38 e 40, que ele diz assim, disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Está lá o verso, Atos 2, 38 a 40. Então, veja que Pedro, ele usado agora pelo Espírito de Deus, né? Cheio do Espírito Santo, cheio da revelação de Deus, ele traz uma palavra assim maravilhosa, porque ele ministra ali e as pessoas ficam tocadas pelo Espírito, pela unção, pelo poder de Deus, e eles perguntam, o que faremos? Né? Eles fazem uma pergunta a Pedro, né? Eles reconhecem que são pecadores, eles reconhecem que eles que sacrificaram o Messias, o ungido de Deus, aquele que Deus preparou para resgatar Israel, e eles mataram o Messias. E Pedro fala nessa ministração, Pedro fala nessa pregação, Pedro fala, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou o terceiro dia, e eles, tocados agora pelo Espírito, eles viram que eles tinham errado, reconheceram o seu pecado, reconheceram o seu erro, e eles perguntam, o que faremos? Né? O que faremos? Amado, quando você abre o seu coração para Deus falar contigo, é algo maravilhoso. Quando você esvazia o seu coração de si mesmo e abre o seu coração para que a palavra de Deus penetre no seu coração, para que ela encha o seu coração. Porque só se você permitir é que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. É só se você permitir, porque ele não é mal educado. O Espírito de Deus, ele pergunta, o Espírito de Deus, a palavra de Deus diz que ele bate a porta. Jesus disse que ele bate a porta, ele está batendo a porta, ele não arromba a porta, não, ele fala devagar, ele fala manso, com uma voz amorosa, com uma voz cheia de amor, cheia de perdão, né? Então, ele convence pelo amor, mas para você sentir esse amor de Deus, você precisa abrir o seu coração, você precisa estar recíproco, você precisa estar com o coração aberto para receber, né? Para receber. Se você não abrir o seu coração, o Eterno não vai poder falar com você, porque ele não é mal educado. Ele respeita a sua decisão, ele respeita você, ele respeita as suas atitudes, ele respeita. Se você não quiser, ele não vai falar com você. Essa palavra você estará ouvindo a palavra, mas não estará entendendo nada, você estará ouvindo a palavra, mas você não estará sentindo nada da palavra. É como você estivesse ouvindo um barulho, é como você estivesse ouvindo uma música ruim que você não gosta. A palavra de Deus não fará nenhum efeito no seu coração. Amada, muitas pessoas vão na congregação, vão na igreja, né? E ali é pregada a palavra, o poder de Deus, muitas pessoas são salvas, outras pessoas são curadas, como tem cultos maravilhosos, onde pessoas são curadas, são libertas. Já vi até pessoas sem ressuscitar no culto, ressuscitarem em culto, né? E tem gente que fala, não ouvi nada, não senti nada, Deus não falou comigo, porque não abriu o coração. Então, você precisa abrir o seu coração e reconhecer que você carece da misericórdia de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Veja, aqueles homens, então, eles abriram o coração e eles entenderam que eles cometeram falhas diante de Deus. E eles, então, pergunta a Pedro, o que faremos nós, varões?
que faremos nós? Porque o erro foi grande. A palavra de Deus diz que a recompensa do pecado é a morte. Se nós continuarmos indo pelo pecado, continuarmos andando com o pecado, consequentemente, a morte virá sobre nossa vida. Perderemos a nossa salvação, viveremos eternamente longe de Deus. Então há consequências. A consequência do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Mashiach, por Yeshua HaMashiach. Então, eu preciso realmente ter essa compreensão. Eu preciso abrir o meu coração para poder entender. Porque se eu não abrir o meu coração, se eu não disser, Senhor, fala comigo, eu nunca vou entender o Evangelho. Eu nunca vou entender a pregação do Evangelho. Deus nunca vai falar comigo. E não é porque quem está pregando não tem unção, quem está pregando não sabe falar. Não é, porque você não abriu o coração. Você não abriu o coração. Então, eu peço a você que abra teu coração nessa noite. Deixa Deus falar com você. E a palavra de Deus diz que o que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá, a transgressão da lei. Então, quando eu transgrido a lei, eu peco. E o pecado afastou o homem de Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então, quando ele... E quem estava ali, esses homens que estavam ouvindo a pregação de Pedro, eram homens que conheciam a palavra. Nós vemos aqui, depois você vai ler o texto, com cuidado, você vai ver que eram homens religiosos, né, que estavam ali, de muitas nações, homens religiosos, de muitas nações. Inclusive, as 10 tribos estavam ali, na pessoa dos medos e de outras nações que estavam ali. As 10 tribos estavam ali também reunidas. E eram homens religiosos. O que eles estavam fazendo em Jerusalém na festa de Shavuot? A festa de Shavuot é uma festa específica. Né? Por exemplo, você é brasileiro. Se alguém chamar você agora para a festa de Shavuot, claro que você não conhecesse Mashiach, vamos supor que o Mashiach não estivesse aqui, e você não conhecesse Jesus, né? E chamasse você para uma festa de Shavuot, que ia acontecer lá em Israel, você ia fazer o que eu quero fazer em festa de Shavuot? Festa de Shavuot é para quem é prosélitos, aqueles que seguem a Mashiach, o proselitismo, né? Que eram convertidos ao judaísmo, e pessoas que conhecem o Eterno, que têm amor ao Eterno. Eu não vou fazer nada lá, não conheço a festa de Shavuot, quero saber de festa de Shavuot. Né? Você provavelmente não iria, eu particularmente também não iria, porque é uma festa que não diz nada a mim. Então, quem estava lá naquela época, a grande maioria estava lá por causa da festa de Shavuot. Havia pessoas lá que não estavam, com certeza por esse motivo, com certeza deveria ter também. Mas a grande maioria, estavam lá por causa da festa. Então, eram pessoas que tinham conhecimento. Então, quando Pedro começa a ministrar e falar do pecado que cometeram em matar o ungido de Deus, aquele que Deus enviou para a salvação da humanidade, e eles mataram, consentiram na morte, né? E eles, então, viram quão grande era o pecado que eles cometeram. E eles, então, perguntaram, o que vamos fazer? Né? O que vamos fazer para nos livrar desse mal? Porque eles sabiam que a recompensa do pecado é a morte. Eles sabiam disso. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui nessa noite, nesse dia, nessa manhã, não sei, né? Talvez não saiba disso, que a recompensa do pecado é a morte. Se continuar no pecado, vai morrer, e a morte é uma morte eterna, a separação eterna da presença de Deus. Né? E eles ali, tendo conhecimento da palavra, sabendo que tinham cometido uma falha muito grave, né? Eu não sei qual a falha que você está cometendo, que você tenha cometido, não sei, mas você sabe qual que falha é que você anda cometendo, né? E é o momento de você pedir perdão, é o momento de você se chegar a Deus, é o momento de você se converter de todo o seu coração ao Eterno, né? Pedir misericórdia, não é verdade? Então, eles prontamente, vendo a falha, vendo o erro, eles perguntaram o que faremos. E aí Pedro, ele responde, né? Arrependei-vos. Então, amado, sem arrependimento não há perdão. Eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Sem arrependimento, não há remissão dos pecados. Não há remissão. O grande segredo do perdão é o arrependimento. Então, tem pessoas que falam assim, mas eu não preciso de Jesus porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu cuido do meu pai, cuido da minha mãe. Eu sou uma pessoa muito boa. Veja, nem Jesus quis ser chamado de bom. Ele falou, bom é meu pai que está nos céus. Nem ele quis ser chamado de bom. Né? Mas tem pessoas que auto-se justificam.
Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho aquilo, olha, eu não falo mal de ninguém, e começa a se auto-justificar, né? Começa a fazer uma Torá para si mesmo, né? Uma lei para ela mesma, né? Se auto-justifica. Mas o Eterno diz, arrependei-vos, quer dizer, Pedro falou para ele, arrependei-vos. O segredo é o arrependimento. Então, se eu cometi falhas, se eu cometi erros, eu tenho que me arrepender. Se eu não me arrepender, não tem condição. Essa palavra, na verdade, é para aqueles que temem a Deus e querem ouvir a palavra de Deus, é para aqueles que são pecadores. Essa palavra aqui é para pecadores, aqueles que pecam. Quem não tem pecado, não precisa ouvir a palavra de Deus. Eu sempre tenho falado isso. Se você não tem pecado nenhum, você não precisa ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus não é para você. Né? Agora, se você tem pecado, essa palavra é para você que comete pecado. Para todos os pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Né? Não há um justo. Todos pecaram. Mas tem gente que acha que não pecou. Tem gente que acha que não tem pecado. Eu cometo uma falhinha ali, outra aqui, mas, enfim. Mas para eu ter o perdão dos meus pecados, Pedro, ele explica aqui, arrependei-vos. Depois do arrependimento, o que vem depois do arrependimento? É um processo, meu amigo. É um processo, meu irmão. Né? É um processo. Salvação é um processo. Né? E salvação é uma coisa pontual. Né? Pontual. Arrependei-vos. E depois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Veja, João, ele batizava com água, mas ele falava, haverá um que batizar com fogo e com o Espírito Santo. Não só com água. Mas Pedro aqui diz, olha, seja batizado em nome de Jesus Cristo, né, de Yeshua, né, para perdão dos pecados. Então, o batismo é para o perdão dos pecados. Você recebe Yeshua como seu Salvador, depois você vai ser batizado para perdão dos pecados. Os seus pecados serem perdoados. E a palavra de Deus diz que eles são lançados no fundo do mar. No fundo do mar. Né? Mas eu tenho que ser no mar, então, o batismo? Não, pode ser dentro da igreja, pode ser no rio. Essa água vai para onde depois? Essa água vai correr para onde? Vai correr para o mar. Né? Mesmo que é batizado aqui ou qualquer outro lugar, a água vai correr para o mar. O rio corre para o mar. Então, vai cair no rio e vai para o mar. Então, os pecados são lançados no fundo do mar. Né? Então, eu preciso ser batizado. Tem pessoas assim, eu estou na igreja, mas eu não preciso batizar. Não, precisa ser batizado. Né? Para perdão dos pecados. Aí ele fala, e recebereis o dom do Espírito. Eu já vi muitas pessoas que, quando são batizados nas águas, né, recebem o dom do Espírito. Eu já vi muitas vezes. Batiza nas águas e recebe o dom do Espírito na hora. Algumas recebem depois, mas recebe o dom do Espírito. Agora, receba o dom do Espírito para quê? Agora, falar para você, meu irmão. Para você ficar alegre? Não, para você fazer a obra de Deus. Tem gente que recebe, faz vigília, né? E fica a noite toda na vigília, glória a Deus por isso, né? Mas a vida não muda. No outro dia, a mesma vida, não fala nada, não prega o evangelho, não ganha alma para Jesus, não faz nada para Jesus, né? Não faz nada para Deus, não faz nada para a igreja. E às vezes até comete alguns pecados aí terríveis, não é verdade? Mas ficou a noite toda na vigília. Né? E diz que é cheio do Espírito. Cadê as obras? Cheio do Espírito. Cadê as obras dessa pessoa que é cheia do Espírito? Então, se você for ler, ele diz que para você testemunha, para fazer a obra de Deus, para testemunhar de Machia, testemunhar de Jesus, testemunhar do Evangelho, fazer a obra de Deus. É para isso que Deus desceu, entregou, deu, né, revestiu as pessoas com o Espírito Santo, com o seu Espírito, para ser testemunha dele. Né? Então, ele diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós quem? Quem foi? Ele falou, varões e irmãos, né? Quem era varões e irmãos ali? Eram os judeus. Amém? Eram os judeus, né? Ele diz, porque essa promessa vos diz respeito a vós. Vós quem? Judeus. Aos vossos filhos. E todos os que estão longe. Tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Né? Então, quanto nosso Deus chamar. Nós vemos aqui nitidamente, né, que foi específico a descida do Espírito Santo, né?
discípulos de Mashiach, para aqueles que tinham ali essa promessa, né, de salvação, que estavam com ele, e receberam então o dom do Espírito, e ele dizia, e com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Agora vamos lá, meu irmão. Essa geração que nós estamos passando agora aqui, o que você acha? Ela é perversa ou não? É perversa. É perversa. Né? Essa geração é perversa. Então, para me salvar dessa geração, eu tenho que ter um encontro com Mashiach, tenho que ter um encontro com Jesus. Eu tenho que arrepender dos meus pecados, eu tenho que aceitar como único suficiente Salvador da minha alma. E buscar realmente o dom do Espírito, o revestimento que vem do alto. Para a salvação da minha vida, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e fazer uma aliança com Ele. Crer nele. Ele diz, crê que tudo tua casa será salvo. Então eu preciso dessa aliança. Eu preciso me afastar dessa geração perversa que está aqui. E nós fazemos parte hoje dessa geração. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas você sabe o que eu estou falando. Você está satisfeito com tudo que você está vendo aqui acontecendo no Brasil, com todos os desgovernos que acontece, com todas as injustiças que andam acontecendo, com a família, com os filhos, com os jovens. É uma geração perversa. E a única saída para sair dessa geração perversa é fazermos uma aliança com Yeshua, com Jesus, aceitando como único e suficiente Salvador, e nos habilitando para fazer a obra de Deus através de Ruach Kadosh, através do Espírito de Deus. Espírito Santo, o Espírito Santo, né? Sermos revestidos de poder. Amado, nós precisamos sermos revestidos de poder. Eu vou orar no monte, porque eu quero ser revestido de poder. Nós jejuamos porque queremos ser revestidos de poder. Mas não é para ficar alegre, não é para ficar pulando, falando língua estranha alto, gritando. Não, é para fazer a obra de Deus. É para fazer a obra de Deus. É isso que eu e você temos que entender. Para fazer a obra de Deus. Não é para ficar alegre. Alegre é uma consequência. É uma consequência. Glória a Deus por isso. Mas nós somos revestidos para poder fazermos a obra de Deus. Eu preciso, primeiramente, me arrepender dos meus pecados. Receber Yeshua como meu único e suficiente Salvador. Bom, e quando eu faço isso, o que acontece? Uma das primeiras coisas que acontece é que o meu nome é escrito no livro da vida. O meu e o seu nome somos escritos no livro da vida. A palavra de Deus diz que existem vários livros e existe o livro da vida. Quando eu faço uma aliança com Deus através de Yeshua HaMashiach, aceitando Ele como meu único e suficiente Salvador, o meu nome é escrito no livro da vida. É escrito no livro da vida. Outra coisa, eu passo a ser templo do Espírito. Aí é o que fala lá em 2 Coríntios 3, o verso 3 inteiro ali, 14, fala da nova aliança e da velha aliança, retirada do véu do templo, quem aceita Jesus retira o véu. Está falando que você agora está cheio do Espírito, que Deus ele é Espírito, e os verdadeiros adoradores adorarão em Espírito e em verdade. Então eu fico cheio do Espírito, a lei é gravada no meu coração, sou sensível à lei de Deus, sou sensível à palavra de Deus, porque meu coração agora pertence a Deus, eu sou o templo do Espírito Santo. E outra coisa, a morte não tem mais poder sobre quem serve a Mashiach. A morte não tem mais poder. Se você fechar os olhos aqui agora, você vai abrir com a Mashiach, você vai abrir na eternidade com Deus Todo-Poderoso. A morte não tem mais poder. Ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Então, quando eu faço essa aliança com Mashiach, recebo Yeshua como um Salvador, a morte não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a vida de quem fizer esta aliança. Você, nesta noite, se você fizer esta aliança, a morte não terá mais poder sobre você. E outra coisa, você terá a adoção de filho. Você será filho de Deus. Outra coisa, você será co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Cristo vai herdar, você vai herdar com Ele. Você é co-herdeiro. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso você recebe quando você se arrepende, você reconhece que você é um pecador e faz uma aliança com o Mashiach. E é batizado e recebe o dom do Espírito. Então, quando eu reconheço que eu sou um pecador, eu passo a ser filho de Deus, passo a ser templo do Espírito Santo, o meu nome é escrito no livro da vida, sou co-herdeiro com Cristo e vou viver minha eternidade com o Eterno,
Olha só que coisa maravilhosa. Então, tudo isso se concluiu, né? Lá em Jeremias 31, 33, falando da nova aliança, né? A entrega da Torá em Shavuot, a descida do Espírito Santo em Shavuot. E eu digo mais, o Espírito Santo desceu em Shavuot para se concretizar, para concluir, aliás, para concretizar, né, a profecia de Jeremias 31, 33. Porque agora a Torá foi entregue em Shavuot. Se você não sabe, mas Shavuot passa a noite e o dia lendo a Torá, estudando a Torá, é tradição. Estudar a Torá, estudar a lei. Então, o Espírito Santo desce em Shavuot, né, para que a lei fique gravada no nosso coração. Posso pedir glória a Deus aí, meu irmão? Amém? Para a lei ser gravada no nosso coração. Por isso que desceu no dia de Shavuot. O Espírito Santo poderia ter descido em qualquer outra festa. Sim ou não? Poderia. Agora, eu entendo que ele desceu em Shavuot por causa disso, com o conhecimento que eu tenho, né, do judaísmo, né, da Torá. Eu entendo que ele desceu em Shavuot exatamente na entrega da Torá e agora a confirmação da Torá nos nossos corações. Cumprindo a profecia, Jeremias 31, 33. Então, essa profecia tinha que ser cumprida. E ela cumpriu, a meu ver, ali em Shavuot. Ele poderia descer em Pessa, por que não? Ele poderia descer também na festa de Sukkot, né? Festa de tabernáculos, conhecida aqui no Brasil como festa de tabernáculos, quando o Mashiach vem tabernacular conosco, quando o Eterno vem tabernacular conosco, não é verdade? Mas ele escolheu a festa de Shavuot. Escolheu a festa de Shavuot. E eu creio que é por causa disso, para que a Torá fosse escrita no nosso coração, porque agora ele diz que a lei seria escrita no nosso coração, correto? A lei de Deus seria escrita nos nossos corações. E o nosso coração, como diz lá na Torá, tinha que ser circuncidado, quer dizer, um coração voltado totalmente para Deus. Um coração circuncidado. E um coração que, através de Ruach Kadosh, do Espírito Santo, agora a lei está no coração daquele que serve. Então, isso é tremendo, né? É maravilhoso, né? Deixa eu desligar aqui, veio uma ligação aqui. Então, isso é maravilhoso, isso é tremendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a interpretação que eu tenho, a visão, a revelação que Deus me deu a respeito dessa ministração. Então, você que tem esse entendimento, você que crê ainda que a Torá não foi abolida, né? Saiba que o Espírito Santo desceu, Deus derramou o seu Espírito sobre nossa vida nesse momento, no momento de Shavuot, para a lei ser escrita no nosso coração. Então, tudo isso, amado, concluindo, as consequências da minha atitude, porque toda atitude, toda decisão que você toma tem consequências. Agora, a consequência da minha decisão ao lado de Cristo, eu vou relatar novamente aqui, para nós terminarmos. O seu nome é escrito no livro da vida. Posso ver glória a Deus? Né? Você passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Foi que nós ministramos agora na célula, né? Na macrocélula, a respeito disso, né? Os irmãos comentaram também. A morte não terá poder mais sobre você. Né? A morte, onde estão os teus agrilhões? A morte não terá mais poder sobre você. Se você fechar os olhos aqui, você vai abrir com uma chia na eternidade. Você não é mais uma criatura de Deus. Né? Você agora é chamado filho de Deus. Tem muita para falar assim, todos nós somos filhos de Deus. Não, filho de Deus é aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que fazem uma aliança com Yeshua HaMashiach. E esses são chamados filhos de Deus, segundo as Escrituras. Né? E você é co-herdeiro com Cristo. Tudo aquilo que Cristo vai receber, você vai receber também. Né? Então, eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração. E o quanto antes, você que ainda não tem uma aliança com Deus, através do Mashiach, receba Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador e seja abençoado com todas essas bênçãos de Deus sobre a sua vida. E eu digo mais, você e eu não merecemos nada disso. Isso é simplesmente o amor de Deus sobre nossas vidas. É um amor imensurável. Ele nos ama tanto que, para provar esse amor, ele permitiu que o seu filho fosse pendurado no madeiro. Por causa de mim e de você. Que Deus possa te abençoar grandemente, possa falar melhor o seu coração. Eu quero, então, fazer agora uma oração por você. Amém?
pela sua família, pela sua casa, como é de costume. Vamos orar? Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Pai amado, nós queremos apresentar, Senhor, os teus filhos, esse povo que está agora ouvindo, Senhor, a tua palavra, que ouviu a tua palavra. Senhor amado, se há alguém ainda que não tem uma aliança contigo, ele possa, nessa hora, fazer uma aliança, Senhor, recebê-lo como o único e suficiente Salvador, receber Yeshua HaMashiach como o único e suficiente Salvador, ser perdoado dos seus pecados, Senhor, e poder ser batizado, ó Deus amado, e receber o dom do Espírito. Meu Deus, e todas as bênçãos que foi descrita aqui, venha sobre esta vida, com certeza, porque é promessa sua. Transforma, cura e liberta, meu Deus. Cura os enfermos, Pai. Repreenda todo mal, toda seta maligna, tudo aquilo que não provém de ti, na vida dos teus amados. Dá a eles uma semana que se inicia, Pai, uma semana maravilhosa, uma semana na tua presença, com grandes bênçãos, grandes realizações. E todos aqueles que estão enfermos, em nome de Yeshua HaMashiach, eu repreendo agora toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Né? Muito obrigado aí pela sua presença. Que Deus possa estar te abençoando grandemente, né? Que o Eterno possa ter falado melhor ao seu coração, né? Não esqueça de, de assistir também, né, as nossas ministrações lá no Hernani de Moura, no YouTube. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu ok lá para mim, né? E compartilhar as ministrações. E vai ter muita mais novidades no canal, é um canal novo, né? Nós vamos trazer muito mais palavras.